Seja muito bem-vindo ao Papo com Deus, eu sou o Pastor Max e hoje, dessa série que nós estamos fazendo sobre o Evangelho de Satanás, eu quero dizer para você como Satanás está mascarando o Evangelho no meio do Evangelho de Cristo. Como então que ele está semeando o joio no meio do trigo? Parece muito como trigo, mas não é, de verdade é o joio. E aí Cristo vai precisar vir criar então a separação entre o joio e o trigo, para que ele colha o trigo no seu celeiro, então pegue a palha e seja queimada no fogo. Seja muito bem-vindo e bora lá para esse vídeo que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Se você ainda não fez download desse e-book, você está perdendo, tá? Esse e-book tem umas 30 páginas mais ou menos. Você vai poder se edificar, conhecer as astúcias de Satanás, por que muitas pessoas aí colocam que Satanás não é uma pessoa, ele é simplesmente a personificação do mal dentro do ser humano. Vamos entender como tudo isso é uma grande falácia exegética, um entendimento falacioso da nossa geração, principalmente através aí da psicologia. Também tivemos alguns filósofos gregos que atrapalharam essa falácia exegética, né? E também nós temos isso na teologia moderna, e nós queremos denunciar isso aí para você. Então bora lá para esse vídeo aqui, olha, como quem semeou o joio no meio do trigo em Mateus 13, 24 a 30, assim a teologia liberal e as doutrinas de homens. Satanás insere no meio da igreja os desvios doutrinários, pervertendo os ensinamentos e potencializando o desejo do coração do homem. Eles sentam ali no púlpito e falam aquilo que você quer ouvir. Você quer ouvir que você é o chuchuzinho de Deus, o pedaço do coração de Deus. Você quer ouvir que Deus te ama tanto, acima de todas as coisas, e por isso, desesperadamente, ele se matou numa cruz para te amar. Parece muito com a verdade, a despeito que uma parte disso é verdade, o mesmo Deus que te ama, irmãos, ele vai julgar e condenar o pecado. Deus não deixa o pecado impune. Então nós precisamos buscar a justificação em Cristo Jesus. A mensagem não é simplesmente que Deus é um Deus de amor, mas que Deus é um Deus julgador também, Deus é um Deus de justiça. A mensagem completa, ela não é tirada simplesmente da frase, 3 pontinhos e eu não falo o resto da frase. É colocada a frase por inteira, ok? Deus nos amou, mas Deus também condenará o pecado. A palavra de Deus, especialmente no Novo Testamento, soa como um alerta constante contra as falsas doutrinas. Das 27 cartas do Novo Testamento, 26 dela está se preocupando em nos proteger, em falar de falsas doutrinas, de apostasias no meio da igreja. Ou seja, desde a igreja do primeiro século, os discípulos, os apóstolos de Cristo já tinham medo dessas falsas doutrinas entrando no meio da igreja, dessa apostasia. Paulo chega para os Gálatas e fala, insensatos Gálatas, significa vocês são loucos, eu vim aqui e ofereci um evangelho para vocês, eu preguei o evangelho de Cristo e agora vocês querem o evangelho de Cristo, mais isso, mais isso, mais isso, e assim sucessivamente. Dessa mesma forma nós vemos isso nos dias de hoje, tá? Por que nós devemos se preocupar, Max, então, com falsas doutrinas? Eu quero colocar aqui 3 tópicos para você. O disfarce de Satanás. Como o texto inicial nos lembra, Satanás é mestre em se disfarçar, apresentando-se como anjo de luz, 2 Coríntios 11, 14. Ele usa a mesma estratégia para suas doutrinas, mascarando as doutrinas como verdades espirituais, quando na realidade são joio semeado no meio do trigo. Você vê isso em Mateus 13, 25. Ou seja, ele traz doutrinas novas. Olha só, você está em pecado, fica tranquilo, pode tomar ceia, toma 2, toma 3. Aonde já se viu, meus irmãos? Eu queria rasgar. Se eu fosse um judeu, eu rasgaria minhas vestes e pisaria no meio da igreja. O pastor falou um troço desse. Falou, fica tranquilo. Tinha meninos do meu lado, 2 meninos do meu lado, 2 jovens, dando risada. Falou, eu vou encher a mão então. E aí passou o pão da ceia, eles pegavam o pão da ceia. Eles comiam e bebiam para a própria condenação. Porque eles estavam escarnecendo do pecado, porque o pastor ensinou errado. Certa vez eu conversei com um pastor almoçando, ele disse assim, Max, eu não tenho que falar de pecados, isso é problema do Espírito Santo. O meu trabalho é encher o templo. Irmãos, como se arrependerão se não há quem pregue? Então tem tanto erro doutrinário, desvio doutrinário, que o diabo vai colocando no meio da igreja devagar, e assim vai propagando um falso evangelho, um evangelho palatável, um evangelho desprovido de responsabilidades, e assim por diante. Imagina, passar o pão da ceia, a pessoa fala assim, vou encher a mão. Eu ouvi certa vez um outro pastor dizendo o seguinte, referente à ceia. Jesus deu ceia até mesmo para Judas. Quem sou eu para negar o pão de qualquer pessoa? Não estamos dizendo que deve negar o pão. Eu também sou contra as pessoas que tiram o pão da ceia da mão de alguém. Eu estou dizendo que a ceia é um símbolo da unidade do corpo de Cristo. Devemos dizer que para estar em Cristo precisamos de santificar, estarmos diferenciados, estarmos separados ao Senhor, se arrependermos dos nossos pecados e buscarmos a face do Senhor, buscarmos comunhão com o Senhor.
Aí ele disse isso. Jesus deu a ceia pro seu traidor. Então eu vou dar a ceia para todo mundo. Parece uma teologia saudável, mas ele não conclui que depois que Judas saiu dali, Judas se suicidou. Então o que a gente percebe é aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Então muitas pessoas estão morrendo espiritualmente. Eu não quero trazer isso para uma morte física. Eu quero dizer que muitas pessoas estão morrendo espiritualmente. Por quê? Porque não sabem mais discernir o corpo. Porque não entendem mais o que é a comunhão do corpo de Cristo. Comunhão não é comer a ceia do Senhor e beber o cálice. Ali é um exemplo. Ali é um símbolo. Comunhão é estarmos unidos, é orarmos uns pelos outros. Jesus disse na oração sacerdotal: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Jesus mostra a unidade. E o que a igreja deveria entender é que nós devemos ter unidade. As pessoas se odeiam. Elas tendem a andar somente com as pessoas que elas têm afinidade. Ah, não tenho afinidade com fulano. Exclui as pessoas do corpo de Cristo. Isso é morte espiritual. É a pessoa que já está morta espiritualmente. Precisamos vivificar o corpo de Cristo, trazer luz novamente ao entendimento da palavra e dizer que aquele que come e bebe indignamente a ceia do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Então é um erro exegético desse pastor, sabe? É uma falácia exegética que vem de um neocalvinismo, que vem de uma interpretação da teologia liberal, tá? Então, assim, esse pastor que prega isso, ele só esqueceu de dizer que Jesus deu o pão para Judas, mas Judas logo foi e se enforcou. Exatamente, que é aquele que come e bebe, ele come e bebe para sua própria condenação. Então, para mim, isso é muito importante. A meretriz e o cálice. Em Apocalipse 17, nós vemos a figura da meretriz, símbolo de falsas doutrinas sedutoras, oferecendo um cálice aos homens. Esse cálice representa os desejos carnais, as imundícies do mundo. E tá cheio, irmão. Empreendedor de palco, pastor fazendo coach dentro da igreja. Esses dias eu vi um pastor com stand-up comedy dentro da igreja. Ah, meus irmãos, eu tô maluco com isso, sabe? Tô maluco com isso. Como é que faz stand-up comedy? Então, assim, virou uma palhaçada. Pastor fazendo balada 2, 3 horas da manhã, servindo bebida batida para as pessoas sem álcool, achando que está fazendo uma coisa boa. Ou seja, ele está trazendo, Deus nos tira, nos leva para o deserto, Apocalipse 12 diz, e aí ele tira o deserto e traz a gente para dentro da grande Babilônia. Ele tira as coisas do mundo e traz para dentro da igreja. Tudo para fazer uma igreja segundo os desejos dos vossos corações, né? O apetite por ilusões. A própria descrição do cálice sendo bebido por aqueles que desejam, em Apocalipse 14, 7, revela o apetite humano por aquilo que, em essência, leva à perdição das pessoas que deixam seduzir por falsas promessas, conforto, satisfação. Aí os empreendedores de palco, né? Tem coach dentro das igrejas, programação neurolinguística, a gente vê isso. Ou seja, eles querem prosperidade, eles querem dinheiro, eles querem prostituição. Então vamos trazer isso para dentro da igreja. Então fala da sua prosperidade, fala do seu relacionamento financeiro, fala das suas empresas e tal, ou seja, seduz os moradores da terra. Isso estava no mundo, a gente começa a trazer isso para dentro da igreja, sabe? Difícil. Eu queria falar algumas coisas, mas algumas acabam denunciando até algumas denominações. Então faça você uma boa exegese, procure uma sã doutrina, procure se manter firme na palavra de Deus, porque nos últimos dias eu acho que nós estamos ladeira abaixo e tem muita coisa aí para enganar a igreja de Cristo, amém? Esse é mais um capítulo do nosso curso, o Evangelho de Satanás, como o diabo semeia joio no meio do trigo, como ele utiliza as suas artimanhas para, então, enganar o povo de Deus, amém? Deus abençoe você e te espero no próximo vídeo.